Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula explicativa em que a gente vai falar da continuidade, ao estudo da introdução da genética, e hoje eu quero falar especificamente com vocês a respeito da primeira lei de Mendel. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre quem foi Gregor Mendel, Mendel é considerado o pai da genética. Ele nasceu em 1822 na República Tcheca, que é atual território da Áustria, e ele era filho de agricultores, então ele foi uma criança que teve contato com as plantas desde muito cedo. Aos 20 anos, ele entrou para o monastério, e no monastério ele acabou adquirindo a formação de historiador natural, que é o atual curso de ciências biológicas. E ele iniciou, então, uma série de estudos com a reprodução das ervilhas. Ele tinha 2 mestres, um deles era matemático, o outro era botânico, e os dois eram professores do monastério no qual ele se formou. E justamente por essa influência desses professores, ele iniciou um trabalho com mais de 10.000 plantas, e ele realizou centenas de cruzamentos rigorosamente controlados, e registrou de forma meticulosa todos os resultados obtidos. E a primeira observação que Mendel fez, dos seus trabalhos, é que a transmissão das características entre gerações que se reproduziam sexuadamente havia um padrão bem definido, Então essa reprodução não se dava ao acaso. Antes da gente seguir, eu queria só reforçar, porque eu sei que nem todos estudaram comigo anos anteriores, o que seria reprodução sexuada. Reprodução sexuada, gente, é aquela na qual você tem troca de material genético, tá? Não tem nada relacionado a sexo, não tem nenhuma relação direta com o sexo. As bactérias, por exemplo, fazem reprodução sexuada e elas não realizam sexo entre elas. Então, reprodução sexuada é aquela na qual a gente tem troca de material genético, tá? E Mendel teve essa sensibilidade para perceber que a transmissão das características entre os seres, mesmo que vegetais, que realizavam reprodução sexuada, ela se dava seguindo alguns padrões. E ele queria entender como é que era isso, Os seus resultados, inicialmente, eles foram publicados numa revista científica no ano de 1866, mas sem grandes repercussões. Esse trabalho acabou sendo engavetado e todas as conclusões que Mendel retirou, elas acabaram sendo sistematizadas na forma de leis anos mais tarde. Algumas informações que são importantes para que vocês entendam os experimentos de Mendel, Por que ele escolheu trabalhar com as ervilhas de cheiro? Essas são plantas que são de fácil cultivo, elas crescem muito rápido, elas produzem uma grande quantidade de descendência, elas possuem características bem definidas, então aqui ao lado tem uma imagem que mostra ou a semente é lisa ou ela é rugosa, ou ela é amarela ou ela é verde, a flor é púrpura ou branca, a vagem é lisa ou enrugada, ela é verde ou amarela, a flor aqui ela é axial ou ela é lateral, Então são características muito fáceis de serem observadas. E uma outra característica importante é que a flor das ervilhas de cheiro, elas são flores hermafroditas. Isso quer dizer que elas têm os dois sexos. O sexo feminino, que geralmente está relacionado à estrutura do carpelo, e o sexo masculino, que está relacionado às anteras, Então, apesar, desse hermafroditismo, facilmente é possível fazer a polinização manual ou artificial, Então, como é que o Mendel conduzia seus experimentos? Quando ele queria fazer a fecundação cruzada, ele cortava o estame, a parte masculina da flor, então isso impossibilitava que ela se autofecundasse, porque não existia mais o órgão sexual masculino, e aí ele promovia a fecundação, transportando o pólen de interesse dele para aquela planta que inicialmente tinha sido podada.
é uma planta de ciclo de vida muito curto. Então, ele conseguia acompanhar todas as fases da vida dela de uma maneira muito fácil. E as ervilhas de cheiro são leguminosas, né? Então, elas fazem parte aí daquelas plantas capazes de produzir a vagem. Então, aqui do lado, a gente tem as vagens, né? Então, as vagens que têm a capacidade de abrigar no seu interior várias sementes. E quais foram os preparativos do Mendel, então, para a iniciação dos seus trabalhos? A primeira coisa que ele fez, antes, né, de iniciar, então, a polinização manual, ele cultivou 34 variedades de ervilha e as deixou reproduzir naturalmente, sem nenhuma intervenção, por algumas gerações. O que ele garantiu com esse procedimento? Que as suas linhagens fossem puras, ou seja, aquelas que por autofecundação elas iam produzir plantas sempre com as mesmas características, né? Então, pela primeira vez na ciência, se falou em linhagem pura. Então, como é que ele fez? Ele pegou as ervilhas com flores púrpuras, quando ele cruzou elas com elas mesmas, elas só originavam ervilhas com flores púrpuras. E isso ao longo de várias gerações, né? Então, mesmo que ele pegasse o pólen de uma flor púrpura e inoculasse em outra flor púrpura, né? O que ia acontecer? Sempre ele tinha certeza, a partir dessa preparação, que a F1, a filiação dessas parentais, seriam sempre plantas com flores púrpuras, ok? Algumas outras informações, né? Nos seus experimentos, o Mendel ele estudava as características isoladamente. Então, num determinado cruzamento, ele estava avaliando o tipo de semente, se ela era lisa ou rugosa. Num segundo experimento, ele estava avaliando a semente é amarela ou ela é verde. A flor é púrpura ou ela é branca, né? E a essa geração de plantas puras, ele denominou de geração parental, que é chamado de P, e os descendentes gerados pela polinização cruzada da primeira geração, ele chamou de F1 ou geração híbrida, ok? Então, um exemplo. Num cruzamento em que você pega uma semente lisa, que é pura, e cruza ela com uma semente rugosa, também pura, você vai obter em F1 sementes lisas, que são híbridas. Por que elas são híbridas? Porque elas são fruto do cruzamento de duas linhagens puras. Ou seja, eu estou misturando duas diferentes. Esse híbrido, apesar de geneticamente falando híbrido, todos os indivíduos dessa F1 apresentavam a variante de um dos pais. No caso exemplificado, semente lisa, né? Então, Mendel começou a observar isso. Quando eu cruzo uma semente lisa com uma semente rugosa, em F1 só aparece semente lisa. E após a polinização cruzada, uma variante vai permanecer, então, encoberta e a outra permanece prevalente. Então, foi a primeira vez que pensou-se em falar em dominância e recessividade. A partir das suas observações, Mendel começou a construir o seguinte raciocínio. Se eu pego uma linhagem pura, lisa, cruzo ela com uma linhagem pura, rugosa, e na F1 eu tenho só uma geração lisa, agora híbrida, não mais pura, isso demonstra que existe uma relação de dominância entre o aspecto dessa semente, ou ela é lisa ou é rugosa. E pelo fato de somente lisas terem aparecido, essas características seriam as dominantes. Ok? Essa conclusão ela acabou levando Mendel a suspeitar que certas variantes que, apesar de invisíveis,
elas continuariam presentes naquelas plantas. E para testar essa hipótese, Mendel realizou a autofecundação dos híbridos obtidos em F1. Talvez aqui eu consiga esclarecer a dúvida que o Matheus manifestou na nossa primeira live, em que ele falou: não entendi como é que eu obtenho F2. F2 sempre será obtida a partir do cruzamento de F1 com ela mesma. Então, o que o Mendel fez? Pegou aquela semente híbrida que ele obteve em F1 e cruzou com ela mesma. E na hora que ele fez isso, ele obteve em F2 75% de sementes lisas para 25% das sementes rugosas. Na proporção, então, 3 lisas para 1 rugosa. A semente lisa, então, ela foi confirmada como a variante prevalente, ou seja, dominante, e a semente rugosa como a variante encoberta, ou seja, recessiva. Ela estava presente em F1, no híbrido, porém, ela não se manifestou. Quais estratégias, então, que o Mendel utilizou para explicar essa invisibilidade da variante semente rugosa em F1 e o seu reaparecimento em F2 na proporção de 3 dominantes para 1 recessivo? A gente tem que levar em consideração o seguinte: cada característica hereditária ela é determinada por um par de fatores herdados em igual quantidade do nosso pai e da nossa mãe. Então, se eu sou Rzinho para uma determinada característica, é porque meu pai mandou esse Rzinho e minha mãe também. Da mesma forma, se eu sou Rzão, é porque um dos meus genitores colaborou com o Rzão e o outro também. Agora, esse indivíduo aqui, ó, que foi obtido em F1, ele era Rzinho. Fenotipicamente, a semente dele era lisa, mas geneticamente ele era distinto do seu genitor. Na formação dos nossos gametas, Mendel imaginou que esses fatores se separariam. Então, no caso em questão, o indivíduo formaria um gameta com alelo Rzinho, o outro gameta com alelo Rzão. A mesma coisa acontecendo com as outras sementes, os outros indivíduos. Então, nessa formação dos gametas, esse par de fatores se segrega, se separa. Ele chamou de indivíduos puros aqueles que eram homozigotos. Então, ó, homozigoto recessivo cruzou com o homozigoto dominante, dando origem a um heterozigoto. O heterozigoto é aquele indivíduo híbrido, que tem os dois alelos diferentes. Essa representação aqui já faz algum tempo que vocês estão trabalhando nessas aulas iniciais de genética, que é o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, eu vou representar os gametas dos diferentes indivíduos. Então, eu chamei um aqui de macho, que tem um gameta Rzão e o outro gameta Rzinho, e uma de fêmea, que eu chamei de Rzão e Rzinho. Quem que eu estou obtendo aqui no quadro de Punnett? Eu estou obtendo F2, que é um indivíduo seguramente homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo seguramente homozigoto recessivo. Com isso, Mendel foi capaz de enunciar a sua primeira lei, que é também chamada lei da segregação. Você já vem aplicando a lei de Mendel há algum tempo, há pelo menos 3 aulas, né? Só que eu sempre gosto de, inicialmente, iniciar vocês na execução dos exercícios, para que vocês consigam enxergar a divisão celular meiótica que vocês viram lá na primeira série, a separação dos alelos, ok? Para depois enunciar o que é que vocês estão fazendo. O que a primeira lei de Mendel fala?
Ela diz que na formação dos gametas, os alelos que compõem um par de genes se separam, segregam-se, né? Então, quando eu sou Rzinho, Rzinho e eu formo 2 gametas Rzinho, eu estou aplicando a primeira lei. Se eu sou Rzão, Rzão e eu formo 2 gametas Rzão, eu estou aplicando a primeira lei. Se eu sou Rzão, Rzinho e eu separo o Rzão do Rzinho, eu estou aplicando a primeira lei. Então, a primeira lei vocês já sabem. Agora vocês conseguem enunciá-la. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre cruzamento teste, tá? O que é o cruzamento teste? O cruzamento teste é aquele que eu realizo quando eu quero esclarecer se um indivíduo que é fenotipicamente dominante, se ele é homozigoto ou ele é heterozigoto. Então, por exemplo, quando eu avalio essas 3 sementes aqui, as 3 são lisas. Eu conheço aqui o genótipo delas porque eu montei esse quadro de Punnett. Mas e se eu tiver 3 sementes lisas na minha mão e eu quiser esclarecer se elas são Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho? Como é que eu vou fazer? Nessa situação, eu tenho uma semente lisa e uma semente rugosa. E eu quero saber se essa semente lisa é homozigota dominante ou se ela é heterozigota. O que eu faço então? Eu vou cruzá-la com o indivíduo sabidamente homozigoto recessivo, né? Então, eu vou cruzá-la com o indivíduo que eu conheço o fenótipo e eu tenho certeza do genótipo dela. As sementes rugosas, elas não são recessivas? Se elas são recessivas, necessariamente elas são Rzinho, Rzinho. Então, eu cruzo esse indivíduo com esse sabidamente homozigoto recessivo e eu vou avaliar a prole. Aí a gente tem 2 situações. Se a semente em questão for homozigota dominante, quando eu cruzo essa semente com Rzinho, Rzinho, eu vou encontrar 100% de indivíduos Rzão, Rzinho, que serão lisos. Mas nessa outra conjuntura, se eu cruzo essa semente lisa com uma rugosa e eu encontro 50% de semente lisa, 50% de semente rugosa, a única certeza que eu tenho é que esse indivíduo aqui é heterozigoto. Porque para esse ser Rzinho, Rzinho, o Rzinho veio um do pai e o outro da mãe. E se esse indivíduo aqui é liso, o pai só tem Rzinho para dar. E a mãe necessariamente teria de ter colaborado com o Rzão. Tá? Então, o cruzamento teste é esse que eu realizo quando eu quero esclarecer se uma característica fenotípica dominante é homozigota dominante ou se ela é heterozigota. Tá? Em muitos exercícios, vocês vão ter que aplicar. Às vezes, no enunciado, vai falar com você que o indivíduo em questão apresenta o fenótipo dominante, mas ele não te esclarece o genótipo daquele indivíduo. E aí, a forma como você tem para dar continuidade ao exercício é realizando ou analisando o resultado do cruzamento teste, ok? Então, pessoal, com essa videoaula de hoje, a gente enunciou a primeira lei de Mendel, que a gente já está trabalhando há algum tempo, e a gente também conseguiu aprender o que é o cruzamento teste. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios e na semana que vem a gente volta a falar sobre conteúdo, tá? Tchau para vocês.